Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal aqui no YouTube. Hoje vocês vão escolher grupo número 1, grupo número 2 ou grupo número 3 para que se essa situação tem volta, tá? Como que essa situação pode aí se resolver, se é algo que vale a pena investir sua energia, se é algo que já está finalizado, tá bom? Se concentra aí, escolhe aí pelo esse oráculo, tá? O grupinho. Lembrando que é uma tiragem do âmbito coletivo, então você pega aí o que fizer. Se vocês escolheram o grupo número 1, então essa é a sua leitura, tá? Aqui vocês vêm com este oráculo que fala: vem até mim, atraindo com a rosa, né? Receber abundância, desejos, tá? É uma carta que fala muito sobre você manifestar o que está pedindo, tá bom? Ai, peraí que a luz aqui apagou. Pera só um minutinho. Bom, pessoal, aconteceu um probleminha aqui com a luz, mas tá tudo certo. Bom, aqui, continuando, é uma carta que fala muito sobre manifestar o que você quer, tá? Sobre atrair. Até no textinho que vem com ela, fala sobre a abelha, né? Que ela vai de um lugar para o outro, ela faz a polinização ali. Então, é tipo, é você também se movimentar para isso acontecer, para você atrair. E aqui ficou bem a carta central, o Pajem de Copas, tá? Aqui o Pajem de Copas é uma carta que fala muito sobre você gostar do que você faz, tá? E o Pajem é uma coisa nova, ele é meio imaturo, tá? Então, é como se a situação tem como voltar, né? Essa situação tem volta? Ela até tem, mas ainda sinto que é uma situação que tá muito lenta, muito devagar. Ainda vai exigir um olhar diferente, tá? Um olhar fora aí da caixa, tá? Um outro ângulo da história para conseguir fazer essa situação voltar. Porque aqui a temperança, vocês começam com a temperança e com o enforcado. Falam de duas cartas de demora, de espera, de uma situação paralisada, né? E a temperança fala sobre tentar um equilíbrio para que você tente um novo olhar, um novo direcionamento dessa situação para atrair ela de volta, ou até mesmo essa situação ela vai exigir de vocês uma mudança na atitude, tá? Aqui o 8 de paus, ele fala sobre vocês irem construindo algo. É uma situação que ainda me passa muito a vibe de uma situação que precisa ser construída, que ainda tá no começo, muito imatura. Tem coisas que aqui, como veio com carta de vem até mim, de atrair abundância, né? Fazer acontecer, tem uma situação aqui que vocês não estão sabendo como olhar, como fazer uma mudança, uma nova rota, vamos dizer assim, tá? E com a temperança, fala muito sobre vocês tentarem equilibrar a razão e a emoção para conseguirem isso. Aqui, com a carta da temperança, eu diria que não é uma atitude perdida, só é uma atitude demorada, porque as outras cartas mostram uma coisa, principalmente o imperador, a longo prazo, tá? Só que é como se vocês tivessem, tipo, vocês começam com uma carta de equilíbrio, terminam com uma carta de resolução e organização, tá? Falta ter pulso nessa situação. O pendurado é uma carta que ele se sente desconfortável com a situação. Ele se sente desconfortável de estar ali. Então, ele tem que mudar, ele tem que sair. E o Pajem de Copas, ele vai muito em direção do que ele quer, tá? Mesmo ele sendo uma criança, ele pega aquele desenho, ele faz, ele acontece, tá? Então, o que tem nessa situação que me incomoda, que eu preciso mudar para que ela cresça aqui com esse imperador, tá? O que eu preciso me organizar, ter uma logística melhor para que essa situação se desenrole, para que essa situação se desenvolva, tá? É uma situação que vai exigir muito trabalho. Aqui com o 8 de varinhas fala sobre você trabalhar, aperfeiçoar alguma coisa para sair disso, porque a primeiro momento é uma situação
que pode parecer que não tem caminho, pode parecer que não tem saída, tá? Então, vai exigir uma renovação aqui de vocês. Tem alguma coisa nessa situação que não agrada e que vocês vão ter que trazer para dentro dela algo novo, tá? Para vocês se apaixonarem por isso e conseguirem aí trabalhar e caminharem para trazer uma nova resolução, tá? Então, eu diria que essa situação tem volta? Até tem, só que é uma coisa demorado, tá? É uma coisa que vai exigir de vocês ainda muita paciência, muito equilíbrio, tá? E são coisas que nada de atitude radicais, tá? Nada de, tipo, nem 8 nem 80, às vezes o caminho do meio é melhor para uma resolução. Ouvir as pessoas, ouvir a si mesmo, ter esse equilíbrio, né? Um pezinho na razão, um pezinho na emoção, principalmente aqui me passa muita questão de vocês tomarem a frente, tomarem a liderança, tá? Porque o enforcado, às vezes ele se acomoda, tá? Essa parte que ele tá desenhando no infinito me passa muito que às vezes ele até já acostumou com a situação, que ele já tá até meio que, tá bom, tô no tédio, tô aqui mexendo, vou ficar por aqui. E aí, isso aqui não tem jeito. Mas, se vocês tomarem a frente, tiverem uma disciplina, tiverem uma organização mental, uma estratégia, precisa de muita estratégia, tá? É uma situação que vai exigir muita perseverança, muito aprimoramento de vocês, né? E atrair a abundância. Atrair a abundância seria pensamentos positivos, banhos de erva, tá? Um floralzinho, tá bom? Essa foi a leitura de vocês, grupo número 1. Espero que tenham gostado e até a próxima. Se você escolheu o grupo número 2, então essa é a sua leitura. Pessoal, vai estar um pouquinho escuro, porque a luzinha da câmera, não sei o que aconteceu, não volta mais, tá? Então, sorry, eu tentei acender a luz aqui do cômodo onde eu estou, mas vamos ver aí. Acho que dá pra ver direitinho as cartas. Vamos lá. Vocês começaram aqui com a criança interior, tá? Aqui desse oráculo da rosa. Deixa eu... Aí, tá? É uma criança aqui, né, no interior. Fala muito sobre inocência, suavidade, tá? Ternura. É uma carta muito que fala, pegue sua criança aí interior e deixa descansar, tá? Pra você liberar a dureza da vida de você, tá? Você não ser tão duro com você, liberar, assim, as suas dores, tá? Que todos nós temos uma criança interior que foi ferida, tá? Que é hora de curá-la. Eu vejo aqui que pode ter sido uma situação que realmente mexeu muito com vocês, tá? Uma situação que requer uma cura, uma situação que, na verdade, não é questão de finalizar, de continuar, é uma situação, às vezes, que precisa ser curada, tá? Para que você possa retomar ou que você possa finalizar sem, quando você precisar lembrar dessa situação, não ter dor. É essa a atitude que me passou, tá? E aqui é uma história, né? Uma situação que vai exigir muito um cuidado de vocês, tá? Um reequilíbrio e também vai exigir aí. Não é uma situação rápida que vai se resolver do dia para noite, mas é uma situação aí que vocês vão ter que se reequilibrar, tá? E que, como veio a primeira mensagem foi de algo ferido, nada de vocês tomarem atitudes por impulso. Aqui o Cavaleiro de Espadas me passa muito essa situação. Essa situação pode ter deixado vocês aqui com o 7 de varinhas numa situação de defensiva, tá? Mas aqui me passa muito a ideia de vocês irem à luta para finalizarem ou para saírem dessa situação e buscarem coisas boas, tá? Aqui o cavaleiro é carta de movimentação com equilíbrio, tá? E aqui, começando com essa carta, tá? A carta da bruxa, que aqui eu tô usando o tarô da bruxa verde, vocês vocês conseguindo, né, ter uma atitude de arregaçar as mangas e irem, tá? O 7 de varinhas
Nesse tarô em específico, essa imagem me passa muito a ideia dela, ela tá aqui tirando, né, os paus que estão colocados aí na parede, o passarinho tá aí olhando para ela. Então, me faça a situação muito dela fazer um círculo para ter uma proteção e, ao mesmo tempo, ir à luta, tá? É um círculo de proteção para que ela consiga entrar numa guerra e ir, tá? Então, aqui eu vejo muita carta de movimentação, tá? Movimentação, porém, tem que ser uma movimentação planejada, tá bom? Por que movimentação planejada? Porque a carta central aqui é o povo das fadas, que é uma carta da temperança, tá? Então, vocês tendo esse movimento, uma estratégia para irem em busca de novos começos, algo que vocês gostem, algo que vocês realmente vão amar, tá? E eu vejo muito de vocês que essa situação falta vocês voltarem para essa situação, finalizarem, tá? E reiniciarem ela para algo novo, ou até mesmo pôr um ponto final e se abrirem para algo novo, porque aqui é uma situação de movimento, é como se essa situação tivesse empacado, parado, ela tá parada ali, mas tem uma energia mais favorável de vocês voltarem a ela, terminarem e irem em rumo a novos objetivos, tá? A única situação aqui que eu vejo é que, como pode ser uma situação que machucou, tá? A temperança fala para não meter os pés pelas mãos. Então, aqui, a única situação que eu vejo de cuidado com o tempo, cuidado com atitudes radicais, são essas duas cartas aqui, tá? A temperança, ela pede esse equilíbrio para essa criança interior. De restante, eu vejo com uma situação que pode sim ser resolvida, que é como se vocês tivessem a faca e o queijo na mão, de fazer ela voltar, se movimentar para fazer uma finalização ou voltar ela da melhor maneira possível. Só que para isso vocês têm que estar aqui bem preparados, tá? Não necessariamente a situação em si machucou, mas também para muitos de vocês pode ser uma situação que mexeu com alguma coisa sua da criança interior, mexeu com alguma coisa do passado e fez relembrar algo, tá? Então, é uma situação delicada, mas que tem uma energia de movimento muito favorável. A única questão aqui, realmente, grupo número 2, eu vejo que são vocês, tá? Então, tipo, não peguem pesado com vocês. Solta, seja mais leve, né? Lembrando que a carta de número 1 vem depois da carta de número 0, que é a carta do mago. O mago é leve, então o mago ele iniciou. O mago não, o louco, né? Desculpa. O louco ele inicia e depois vem o mago, que com a leveza do louco, o mago faz acontecer, tá? O mago faz acontecer, o mago faz ali o 7 de varinhas, vai à luta com equilíbrio, ele sabe temperar a situação. O cavaleiro de espadas é estrategista, tá? Mas cuidado com a ansiedade. E o cavaleiro de copas, aqui finalizando, é uma excelente carta sobre ir em busca dos seus ideais, dos seus conhecimentos, de novas emoções e de amar, gostar do que está fazendo, tá? Essa foi a leitura de vocês, grupo número 2. Espero que tenham gostado e até a próxima. Se você escolheu o grupo número 3, então essa é a sua leitura. Bom, eu tô falando aqui para todos os grupos que a luz da minha câmera queimou. Não sei o que aconteceu, acho que foi isso. Então, eu até acendi a luz aqui da onde eu tô para tentar clarear melhor. Então, desculpa aí a tiragem de hoje se ficar um pouquinho escura. Bom, vocês começaram aqui com essa carta, tá? Que fala realmente sobre soltar as pétalas, tá? É uma carta que fala muito para reunir, assim, coragem, tá? Deixa eu focar. Pra gente reunir aí coragem para liberar o que era, tá? O que a gente era, o que tem de saudade para deixar no passado, tá? Para colher frutos novos, tá? Uma carta de mudança e transformação, uma fase de entrega pra gente se transformar,
tá? É um oráculo de rosas, tá? Aqui mostra ela, tipo, se transformando, indo para algo novo, tá? Então, quando as pétalas elas estão amareladas, né? A gente tem que tirar para ter algo novo, para ela renascer novamente, tá? Então, é se libertar, tá? Aqui, essa mensagem fala muito sobre deixar ir, tá bom? Para ter uma grande transformação. Eu diria que essa situação, ela, do jeito que tá, ela não vai mais voltar, ok? A vida de vocês tem uma nova transformação, tá? E essa situação, igualzinha, ela vai morrer, tá? Do jeito que tá, essa situação não tem como ser modificada uma coisinha ali, uma coisinha aqui, tá? Ela tem que ser transformada, reiniciada, ok? Tá? Aqui vocês trabalhando para isso, tá? Para muitos de vocês pode ser uma questão da área amorosa, nem para todo mundo, mas as cartas que saíram tiveram uma conotação mais afetiva, tá? Aqui com o 2 de cálice, 10 de copas, tá? Eu vejo um trabalho para manter esse vínculo, um trabalho para manter esse aspecto emocional, tá? Um trabalho para manter essa base sólida. Aqui nós estamos falando de bases sólidas, ok? Só que tem nessa situação alguma questão, tá? Que vocês não estão sabendo enxergar, vocês vão ter que se adaptar e que isso tudo vai mudar de fase. Vocês estão trabalhando para ter uma mudança de fase, tá? Para até essa conexão pode ser um emprego, pode ser uma sociedade, pode ser um relacionamento amoroso, tá? Uma parceria muito boa. Vocês estão trabalhando para que essa situação se mantenha boa, ou pelo menos volte ao que era antes, tá? Mas ela vai passar por fases. Por quê? Porque aqui vocês finalizam com o 10 de paus. O 10 de paus fala sobre uma situação que talvez se tornou muito pesada, tá? Aqui com o 10 de paus. Tá fazendo uma sobrecarga muito grande na vida de vocês. Por isso que vem falar sobre libertar, sobre soltar, tá bom? É uma situação que realmente vocês vão precisar aí soltar esse peso para que vocês voltem a sentir novamente esse aconchego que essas duas primeiras cartas mostram, que essa situação um dia propôs, um dia teve, tá? E eu vejo muito de vocês trabalhando, mas às vezes vocês não estão enxergando que tá sobrecarregando isso em vocês. Então, por isso que essa carta fala sobre renovação. Tem que renovar. Então, pode ser largar essa situação de lado e ver, pode estar envolve mais uma outra pessoa. Então, é como se vocês, grupo número 3, estivessem se doando e a outra pessoa nem tanto, porque vocês finalizam aqui com 10 de paus. Então, precisa soltar e transformar para que a outra pessoa veja, enxergue vocês, que vocês estão trabalhando e se doando para manter essa situação, para manter esse vínculo, e para daí vem uma transformação. Ou então, realmente, se não é para ser, isso vai se transformar, vocês vão se libertar disso para uma situação melhor, tá? Aqui eu fui até olhar o fundo do maço de vocês. Ficou aqui o rei azevinho, que corresponde ao eremita. Então, o eremita, ele simplesmente, ele já tá cansado de tudo. Ele simplesmente solta e vai ali para o seu interior recalcular a rota, tá? Recalcular a rota para ver o que ele vai fazer. E é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande. Me passa essa bagagem, e essa bagagem tá pesando, vocês não estão sabendo usar essa bagagem ao seu favor, vocês não estão sabendo usar essa sabedoria ao seu favor, não estão conseguindo enxergar, tá? Então, é preciso aí se isolar um pouco, não é ficar em depressão, não é nada disso, tá? É se desligar um pouco do externo e prestar mais atenção em você. Tirar uns dias aí para meditação, se conectar com seu eu, uma autoanálise, tá?
E aqui vocês ficam com a carta do Homem Verde, que é a carta de número 0, que é tudo pode acontecer, se reinventar e se jogar para uma nova aventura. Literalmente é uma situação que pode ser finalizada para que reiniciar algo melhor, tá? Essa foi a tiragem de vocês, grupo número 3. Espero que tenham gostado e até a próxima.